Dar naturalmente todos os presentes que se dignaram a partilhar connosco este tempo e, claro, além de ter tido o grato gosto de ter tido hoje uma pequena conversa com o Sr. Marquês, também é nestas alturas que urge efetivamente reconhecer o trabalho de centros como o Centro de Investigação em que nos encontramos e que temos também a honra de fazer parte desde novembro de 2013, esperando naturalmente que este seja o primeiro de outros encontros que se venham a propiciar à volta da temática da história e que conduziu, não esqueçamos, a vida académica e a reconhecidíssima produção intelectual que o nome deste centro homenageia o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrano, que nunca é demais, naturalmente, referimos. A minha vida académica reparte-se um pouco entre, naturalmente, os centros de investigação, um deles que é o CIDEUS, outro que é o Centro de Estudos de História Religiosa e o Hércules, que é um centro, um laboratório dedicado à salvaguarda do património. E é, sobretudo em nome do CIDEUS e do Hércules, que eu queria apresentar-vos os cumprimentos da Universidade de Évora perante esta tão ilustre Assembleia. E creio que também é com todo o gosto que vos lembro que a permanência da Corte numa cidade como Évora, sobretudo antes do domínio filipino, de uma maneira mais acentuada, fez com que houvesse uma forte influência cultural na cidade, tanto em termos de produção artística, produção literária, musical, o teatro, os impressores. Évora chegou a ter 16 tipografias ativas, fazendo com que, efetivamente, tenhamos aquela ideia que havia todo um entorno da corte em termos do Renascimento e que Évora veio precisamente a beneficiar disso. Também um reparo que certamente nos cumpre fazer agora é que não esqueçamos que quando olhamos para o Portugal do Antigo Regime e pensamos sobretudo em termos das variações e das câmaras e dos seus respectivos representantes, cumpre também sublinhar aqui que a cidade de Évora era a única no país em cuja variação não entravam oficiais mecânicos, ou seja, apenas nobres poderiam precisamente fazer parte das elites camarárias de Évora. Nem Lisboa, nem o Porto, nem nenhuma, apenas a cidade de Évora. Naturalmente isso reflete-se naquilo que Évora é hoje, continua sendo uma cidade aristocrática, uma cidade de palacetes e onde é possível fazer precisamente esse reconhecimento. Eu não me vou cingir à leitura do que está aqui, porque acho que o perfil que se me apresenta exige um outro tipo de discurso, mas é com todo o gosto que o faço, não esquecendo, naturalmente, o que aqui me orienta. Também salientar que desde cedo a cidade de Évora, que tem aqui precisamente a cintura romano-goda que marca aquilo que é hoje património da humanidade, viu desenvolver no seu seio diversas comunidades religiosas. Todos estes pontos azuis que temos ali são comunidades monásticas e aqueles com o anel vermelho à volta são comunidades monásticas masculinas. Portanto, comunidades de homens, comunidades de mulheres que, naturalmente, devido ao espaço que ocuparam na cidade, muito influenciaram o desenvolvimento da malha urbana. Lembrem-se do vosso caso, da nobre Santarém e aquilo em que também as casas religiosas condicionaram o desenvolvimento dessa mesma malha urbana. Dentre essas comunidades, destacamos este, que é o Mosteiro de São Bento de Castries, que teve a sua fundação ligada a um grupo de mulheres devotas em 1169, mas que apenas cerca de um século depois teria o seu reconhecimento enquanto comunidade cisterciense autónoma, ou seja, dependente do abade pai, que era o abade de Alcobaça, de Santa Maria de Alcobaça. Não esqueçam nunca aquela
famosa questão de que, efetivamente, as malhas dos mosteiros e os mosteiros, enquanto conjuntos arquitetónicos, se desenvolvem à volta daquilo que é o seu coração, que é o claustro dos mosteiros. O claustro bate e é à volta desse claustro que as oficinas se vão organizando, sempre numa alternância entre o espiritual e o temporal. Ou seja, se no caso de São Bento de Castris, em todo o lanço sul, temos a ocupação da igreja, no lanço norte temos o refeitório. De um lado o espiritual, do outro lado o temporal, o material. Da mesma forma, aqui a antiga casa do capítulo, deste lado a aula das conversas. Toda esta planta que nós vemos aqui com a abóbada cruzada corresponde já a obras do período manuelino e posterior. Se me perguntarem, em termos de construção, como é que ele evoluiu, é muito fácil. Os lanços iniciais foram o lanço sul e o nascente, porque a igreja também está virada a nascente. E depois o lanço oeste, ou poente, e norte, aconchegaram-se em relação àquilo que já existia. O mosteiro de São Bento de Castris é extremamente belo, tem pormenores ainda góticos, em alguns pontos do seu claustro chega a apresentar 3 andares, o que fez com que numerosos historiadores de arte, como Pérez Embide, Florentino Pérez Embide, tenham chegado ao claustro de Castris e dizer: bom, mas que melhor resumo podemos nós ter daquilo que é o hibridismo artístico peninsular do que o claustro de Castris, que com a sua cala branca acolhe a luz como poucos e que apresenta elementos do gótico, do maneirismo, do barroco e até mesmo uma aula do século XIX. Portanto, é o tempo histórico que perpassa ao longo de todo o claustro de São Bento de Castris. Temos aqui também, e para vosso gosto, a geografia, em termos de expansão, como é que a ordem de Cister se instala em Portugal. Naturalmente temos que ver com isto o ritmo da Reconquista e o que ela significou e como a nossa linha, a linha do Tejo, marca decisivamente aquilo que são casas muito mais abundantes a norte e muito pouco abundantes a sul, sendo que sobretudo o Alentejo e o Algarve têm apenas 3 únicas casas femininas. E reparem aqui, o vosso almoster feminino, com a presença dos grandes, tão importante. Vejam também Odivelas feminino. Portanto, a sul, muito mais um monarquismo ligado, efetivamente, às mulheres. Pensa no caso de São Bento de Castris. 1169, 1275. Évora saía de um período probatório da conquista cristã. Como é que umas mulheres devotas se isolam em termos do monte, porque tinham que viver retiradas do mundo e escolhem precisamente isso. Retirar-se da cidade num período de alta insegurança, como é a altura da Reconquista. E elas foram ousadas e foram mulheres ligadas à terra. Da sua economia chegava a sair da sua contabilidade trimestral couros de 200 vacas para se negociar nas feiras. Elas eram mulheres que ligavam muito mais à propriedade rural do que à urbana. Tinham moinhos, tinham pisões, tinham foros, tinham herdades e tinham um património fundiário que se expandia pelos atuais distritos de Évora, Beja, Porto Alegre, chegando até Setúbal. Elas tinham marinhas de sal em Setúbal. Foram umas mulheres que, efetivamente, os também aqui homenagearam, porque por vezes fala-se pouco destas questões da mulher na história e é importante que nós lhe demos essa importância. Temos também aqui a percentagem dos mosteiros para os masculinos e os femininos. Chega-se à conclusão que 40% são femininos e 60% masculinos. Também que 57% são de filiação e 43% de fundação. Qual é a diferença? Há uma cábula muito, entre aspas, uma cábula muito rápida e simples. Todos os mosteiros que têm a invocação mariana são mosteiros de fundação. Santa Maria de Alcobaça é o mosteiro de
portanto, de fundação. Aqueles que são de filiação é São Bento de Castries. É uma casa que já existia e que pediu para ser filha de outra, que pediu para ser filha de Alcobaça. Esta é a diferença. E daqui também esta questão percentual. Temos que, para as comunidades religiosas, a música marcava o cotidiano monástico. Porquê? Porque o ofício consagrava precisamente as obras divinas através da conjugação entre a oração, a leitura, a música e o canto. E o ofício ditava precisamente a ordem das orações ao longo do dia, que foram sofrendo alterações com o tempo. Lembrarmos aqui que o santo fundador da ordem, Bernardo de Claraval, dizia sempre que as manifestações estéticas e decorativas se deviam reger pelos princípios da pobreza e da simplicidade, em termos arquitetónicos, mas também em termos de como deveria ser o canto. Portanto, tudo aquilo que era supérfluo e mesmo aquilo que ele pensava que não era essencial para ele levar a alma até Deus, devia de ser evitado. O mesmo se passava, naturalmente, no canto. Sabemos que há também, em Portugal, um grande reconhecimento por aquilo que foi a música sacra. Se isto é a ciência, eu estou a fazer questão de vos passar aqui o testemunho iconográfico de grandes artistas, de grandes pintores, que dedicaram precisamente a sua arte à representação da mulher, tocando e de instrumentos que hoje estão quase completamente desaparecidos, mas que a organologia, ou seja, a ciência dos instrumentos antigos, nos ensina precisamente o que é que eles valem, como nós devemos amar aqueles órgãos de igreja, já que estão quase a partir-se, com aquelas portas, aqueles armários que estão quase a desaparecer. Mas atenção, temos que ter uma atenção especial em relação a esses instrumentos, porque eles fazem parte da nossa história. Reparem Santa Cecília, a quem o anjo ensinava a tocar. Reparem as divinas mãos das mulheres e como ela tinha inspiração divina precisamente para tocar. E efetivamente, refletirmos sobre aquilo que Trento significou em Portugal, e espero que tenham compreendido, pós-Trento, depois do Concílio de Trento, o que é que se alterou em termos da música, é evidente que houve algumas tentativas de reforma anterior, mas Trento foi efetivamente decisivo a esse nível, sendo que alguns reis, como Dom Manuel e o seu sogro, seu filho, vão imprimir um movimento reformador muito forte e que já tiver antecedentes também ao próprio nível interno das ordens religiosas. Lembrem-se que foi precisamente em 1567, quando o cardeal Dom Henrique era abade de Alcobaça, que se assistiu à formação da Congregação Autónoma de Alcobaça, ou seja, quando Alcobaça deixou de ser dependente da sua mãe, que era Claraval, a que devia de assistir aos capítulos anualmente, e se forma uma congregação autónoma. Então todos os mosteiros de Portugal ficaram a dever obediência à Alcobaça. Isso significou, naturalmente, vários mecanismos dos quais Alcobaça passou a dispor para regular o cotidiano das comunidades. No fundo, para ver se as comunidades cumpriam ou não aquilo que estava na regra. E então havia os livros de visitas. E iam os chamados definidores e examinadores, que iam aos mosteiros e perguntavam: tragam-me os livros de contas. E iam conferir se tudo batia certo. Esta rubrica está cá, este órgão, onde é que ele está? E o afinador, onde é que está aí o recibo do afinador? Tinha que estar tudo correto na contabilidade. Da mesma forma, iam em alguns espaços do mosteiro e viam alguma coisa que não lhes agradava. Fumo no claustro. Havia às vezes criadas da ordem que lhes apetecia acender o fogareiro no claustro. Mas o claustro, que era onde as religiosas faziam a procissão da via sacra, onde havia tantos altares, onde efetivamente
Para elas era um lugar tão especial. Havia quadros, havia talha. Como é que é possível meterem ali fogueiros a arder? E às vezes haver lá cadelas ou cães dentro do claustro. Ia logo para o livro de visitas e era um mal a ser reparado. Claro que isto se estendia à prática musical. E vamos ver onde é que nós apanhamos precisamente isso. Portanto, só para terem uma ideia, o próprio ritual deste Estevão Harding teve várias alterações. Eu não vou estar a ler tudo isto para não ser fastidiosa, sendo que é importante que nós tenhamos a ideia que o Concílio de Trento, que não esquecer que foi a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, mas o Concílio de Trento tentou precisamente restringir que as composições e as expressões musicais, ou seja, solenidade e rejeição de elementos seculares nas composições. Tudo aquilo que fosse floreados, que fosse um fugir ao canto do chão, devia ser rasurado, porque não respondia à simplicidade cisterciense. O que é que nós vamos assistir? Tivemos uma célebre dança, uma mulher de ferro chamada Violante de Sousa Chichorro, que foi aqui de Almoster. Foi para São Bento de Castries em 1558, porque o mosteiro se encontrava num estado que precisava de reforma. As monjas não usavam o hábito como devia ser. Os seus cabelos andavam ao vento sem cogula. E, quando houve uma visita que viu que aquilo não funcionava bem, mandaram ir uma mulher férrea. E essa mulher foi férrea. Esta Violante de Sousa Chichorro chegou lá, esteve 28 anos numa bançada e meteu as monjas na ordem. E até significou e deixou obra feita no domínio do canto. Ela mandou fazer um livro de canto para que elas cantassem como devia ser. Eu já folhei esse livro, estou no meu projeto agora no Orfeus a fazê-lo. Ver aquele pergaminho, ver aquelas notas, a maneira, os versos que deviam ser cantados. E uma coisa, a ausência completa quase da cor que não é essencial. Não tem iluminuras, não tem coisas que distraiam a vista num sentido. Então lá é o texto que elas devem cantar, mais nada. Porquê? Porque a figuração dos livros podia levar a outro tipo de fantasias. Portanto, queria-se que os livros fossem efetivamente muito singelos. E tudo aquilo que não fosse singelo implicou, sabem o quê? Que eu venha a encontrar em muitos livros uma coisa, que é que depois do Concílio de Trento, ao longo do século XVII, muitas notas foram rapadas. Imaginem com uma faca, algo pontilhado, para simplificar a melodia, para que o canto fosse mais chão. Como é o canto alentejano? Como é que é? Fosse assim mais chão, mais a uma só voz, sem haver vozes que se destacassem, para fazer apelo precisamente à questão da comunidade. Isto é muito interessante de ser visto. Ora bem, a música, portanto, procurava efetivamente este tipo de reformas e a reforma vai prolongar-se depois no século seguinte, um belíssimo instrumento e onde os grandes investigadores aproveitam, por exemplo, este trecho que aqui está, ampliam-no e descobrem o que é que ela estava a tocar. Fazem depois a transposição para a notação musical atual e consegue-se saber o que é que ela estava a tocar na altura. É muito curioso isto. Ora bem, o Concílio de Trento vai apelar muito à clausura, a que haja um máximo de cuidado nas relações com o século, com aquilo que era o mundo exterior ao convento, e a população monástica feminina ganha uma grande complexidade. Quem andava nos mosteiros, quem fazia parte da população de São Bento de Castries? Olha, recolhidas senhoras viúvas que achavam por bem passar o resto dos seus dias
no convento. O abade-geral assinava, elas pagavam uma quantia simbólica e iam recolhidas, criadas da ordem, criadas particulares de cada monja, que tinha mais dinheiro, escravas, noviças, religiosas de véu branco, ou seja, religiosas conversas, e religiosas de véu preto e couro. Portanto, uma população completamente... Não pensem que se diz assim, no mosteiro havia monjas. Não, era uma população que não é assim tão homogénea, quanto nós possamos pensar. E que tinha naturalmente os seus espaços próprios dentro do mosteiro. Quem estabelecia a ordem, digamos assim, para a música e para o canto eram duas monjas muito especialmente. Uma era a cantora-mor, outra era a mestra de capela, que é extremamente raro encontrar quem nomeie este ofício. A cantora-mor era a responsável pela parte do canto e a mestra de capela era a responsável pelas que tangiam, pelas que tocavam instrumentos. Portanto, havia estes dois ofícios. Apercebi-me recentemente da importância dele, porque estou a confrontar com Santa Ana de Ávila, também um mosteiro cisterciense que tem muito para contar a este propósito. Claro que, reparem que este é um pormenor de um quadro que mostra precisamente uma jovem a aprender, tal como aqui neste. Nem todas as jovens tinham acesso à aprendizagem da música, também dependia muito da sensibilidade das famílias, e isto também se reflete na própria vida do mosteiro. Mas o que é facto é que em São Bento de Castris a presença, vejam esta imagem, eu acho que ela é magnífica, é precisamente desta junção entre aquilo que é a harmonia de pode precisamente ser a música e os vários tipos de instrumentos, e também vejam que há ali religiosas distintas, umas de véu branco, outras, reparem, duas de véu branco, ou por serem noviças ainda, e tem aqui esta com um véu distinto, já seria monja professa. Portanto, o mosteiro de São Bento de Castris tem uma questão muito singular, é que é um mosteiro que mais livros de coro tem de toda a cidade de Évora. Mais do que a característica de Santa Clara, de São Domingos, não há nenhum que tenha mais do que São Bento de Castris. O que é que isto significa? Que as monjas davam importância à música e que muitas vezes não cumpriam aquilo que Bernardo de Claraval dizia, ou que Alcobaça recomendava. Vejam aqui estas figurações a cores e imagens como esta aqui, que está pequena, mas que é o Menino Jesus Salvador do mundo, que é uma imagem deliciosa, numa altura em que a elas se lhes recomendava naturalmente a clausura desde a bula Periculoso do século XIII, e em que, cada vez mais, a partir do Concílio de Trento, esta ideia do Divino Esposo e de se casar com Cristo, que atingia expressões de religiosidade deste tipo, e que a arte também representou, portanto, que em termos de literatura monástica significa frases como estas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Este desapego da alma em relação ao corpo e este abandono que é muito frequente no período pós-Trento, e que a música podia também ser uma forma de se alcançar esse êxtase, digamos assim. Reparem que as visitas feitas a São Bento de Castris recomendam que a abadesa deva fazer com que todas as religiosas obedeçam à mestra de capela, porque senão, dizia assim que elas, estando sãs, portanto, estando de saúde, deviam vir cantar e assistir quando a mestra da capela as mandar chamar. Recusando, a primeira vez tirará a ração por 5 dias de jejum.
E pela segunda vez 10. E pela terceira com penitências mais ásperas. Portanto, vamos ver, não vamos delegar noutra a função do coro ou da música, porque era efetivamente importante. A presença de tangedoras em Castres é muito significativa, tanto da região de Évora como de outras zonas. Temos alguns casos de que nós podemos falar, como é o caso de, em 1589, desculpem, uma religiosa chamada Domingas Cordeira, que era de Évora, e que para entrar no mosteiro era apresentada como música e tangedora, e o que é que foi o dote dela? Deram-lhe todos os instrumentos que ela tocava. Foi o dote dela. Não pagou nem 200 mil reis, nem 400 mil reis. Não. O mosteiro quis que ela trouxesse os instrumentos, naturalmente porque à altura não os teria suficientemente. Também duas irmãs de Lisboa, Clara de Santo António e Isabel de Jesus, que tocavam baixão, tecla e harpa. Também outra monja, Sebastiana de Gouveia, de Lisboa também, que era tangedora de tecla. Fabiana Faia, música e tangedora de órgão e baixo. Joana de Moura e Úrsula de Moura, de Lisboa, que eram músicas e tangedoras. Isabel do Espírito Santo, que era tangedora de harpa. Reparem a quantidade de instrumentos que nós temos citados aqui. E não resisto a duas irmãs, que podia citar as outras, as irmãs Moreira, Isabel e Maria, que tocavam nada mais nada menos que órgão e viola d'arco. A referência que eu tenho à viola d'arco, de 1660, destas duas raparigas que entraram para São Bento de Castres, é das mais antigas a nível nacional que temos para jovens que tocassem viola d'arco. O que é a viola d'arco? Podem procurar isto. É similar ao violoncelo. Toca-se mais ou menos, é um instrumento mais ou menos como um violoncelo, mas era extremamente raro a situação. Sobretudo, reparem, São Bento de Castres não deixa de ser também na cidade de Évora, ou seja, mais no interior. Portanto, podemos perfeitamente crer que algumas destas imagens que nós vemos aqui não seriam propriamente as que encontrávamos no mosteiro, porque isto são em casas particulares, mas que as jovens, muitas delas quando entravam para o mosteiro com 10, 12, 13 anos, que já tinham alguma prática destas aprendizagens. Vermeer é, para mim, dos pintores que mais gosto, precisamente a este nível da representação feminina em termos dos instrumentos, sendo que, a nível local, Évora possui um tesouro autêntico, que é o retábulo da Sé de Évora, o retábulo flamengo, chamado pertencendo ao círculo de Gerard David, que, reparem o tempo dele e quando é que foi feito, e chama-se a atenção, naturalmente, para que Évora, na sua catedral, presenciava estes instrumentos na pintura. Ou seja, se eles existiam na pintura, tudo indica que a cidade, de alguma maneira, os conhecia. Claro que esta questão nos leva a uma muito interessante, que tem a ver com um senhor que certamente ouviram falar já, que é o padre Manuel Bernardes, um escritor da época e que procurou moldar também o comportamento da boa freira, e que ele diz como é que devia ser a boa freira. Então diz que devia ser pobre, que rezava e observava a regra, que era pontual ao coro e aos mais altos da comunidade, que ouvia missa e que lia livros devotos. Depois faz uma citação desses livros. Que cumpria as obrigações do ofício, que visitava e servia às enfermas, fazia penitências, que ajudava com sufrágios as almas do purgatório, porque o purgatório neste período passou a ter uma importância fundamental e que, enfim,
Trabalhava na almofada ou no bastidor e nas coisas necessárias na cela. Em Castries, são diversas as religiosas que constam entre as cistercienses de Portugal, que se distinguiram pelo seu exemplo. Temos 9 flores no Jardim Cisterciense de Portugal. É dos mosteiros que tem mais monjas invocadas naquele livro, com fama de santidade. É uma comunidade muito ligada, como eu disse no início, ao mundo rural, à dimensão fundiária, mas que era muito aplicada nas decorações para as festas dos patronos, Bento e Bernardo, às festas litúrgicas, festas de profissão ou de eleição de nova abadesa. Deixa-me lembrar-vos só, nas festas de São Bernardo, que são no dia 20 de agosto, as monjas faziam touradas no pátio do mosteiro. Faziam correr touros no pátio. E contratavam cavaleiros. E isto faz parte da história delas. E faz parte do livro de despesas delas. Curioso, mas é. E que, precisamente, passavam grande parte do seu tempo, presumimos, dedicados também à doçaria. Não me perguntem se encontrei algum livro de... Ou podem perguntar, algum livro de receitas de bloco que não. Conheço sim de uma Clarissa, de uma cisterciense não, mas eram sim monjas muito ativas. Elas recebiam cargas de uva tinta. E elas sabiam porque era a carga de uva tinta. Porque eram também elas apreciadoras do bom néctar. E porque o seu feitor ia às feiras regionais a oferecer os seus produtos. Elas tinham um lagar. Faziam o seu azeite, tinham este tipo de praxis. Próximo, elas, ao redor do mosteiro de São Bento de Castries, estava todo plantado com vinhas. As vinhas de Peramanca, que bem conheceis de Évora, estão também ligadas à história das monjas. Foi uma monja de São Bento de Castries que herdou uma vinha no sítio de Peramanca e possivelmente começou a desenvolver a vinha ali. Portanto, reparem, perguntar-me o que aconteceu à vinha? É muito simples, o que aconteceu também, se calhar, à vinha Santarém, em inícios do século XX, finais do XIX e inícios do século XX, uma coisa chamada filoxera, e que matou grande parte, aliás, a produtividade daquela vinha, porque o terreno que ainda hoje pertence ao mosteiro de São Bento de Castries, que é aquele edifício que eu vos mostrei, mas tem 30 hectares à volta. Pertencem ao mosteiro. E aquilo era tudo plantado de vinho. Bom, mas também tinham naturalmente o seu tempo dedicado ao canto e à música, não apenas como intérpretes, mas também como tangedoras, ou também a aprenderem a música e o canto. Assim, temos para o período moderno demonstrações claras de vitalidade a nível do canto, numa comunidade feminina de fundação medieva, mas que soube, apesar do rigorismo da clausura, estar atenta aos ritmos do mundo que a rodeava, um mundo particularmente rico, sob o ponto de vista cultural, e que temos que relacionar, obviamente, com o contexto das descobertas, e aqui Évora também não está. E foi assim. Não se pode dissociar a história de São Bento de Castries da história da cidade de Évora. Nunca devemos desintegrar os nossos mosteiros, as nossas fundações religiosas, do sítio de que fazem parte da sua história. As vossas antepassadas, entre elas, dos vossos antepassados, algum há de ter sido frade, frei, ou monge, ou monja, numa cidade também, naturalmente, como Santarém. Procurei não me cingir ao meu texto, porque achei que era muito mais interessante dialogar convosco. Muito obrigada pela vossa atenção, estou à vossa disposição. Senhora Professora, eu devo adiantar que só assim o Centro de Investigação continuará, quer pelas suas revistas a Madre, quer pela Madre Digital, quer justamente por aquilo que hoje nesta Assembleia de Investigadores foi apresentado.
qualidade, é assim o conhecimento científico que vai construindo aquilo que de facto nós chamamos sempre de investigação. E é este juntar de dados do conhecimento científico que partem dos mais diversos pontos que nós vamos levantando a bandeira da ciência. É certo, a palavra investigação é tão mal amanhada, mas nós lá vamos. E por outro lado, nos fica esta satisfação deste paradigma que hoje aqui fica sobre a mulher no Estado, a vida religiosa. E por outro lado, todos que aqui estão, aqueles que por sua vez vão verificar pela filmagem que foi feita, que não tardará muito, que estará espalhado pelo mundo, e devo adiantar que lá, que é interessante, nós verificamos, temos amigos na Rússia que gostam muito de ver propriamente as nossas sessões, como da América Latina, como da China, como dos mais diversos pontos onde estão membros, que já vamos, agora já começamos a sonhar, alcançar o número de 500 dentro em pouco. Mas por outro lado, eu devo adiantar um ponto, é que muito gostaríamos nós, e agora a associação dos que aqui estão comigo desta Santarém, todos começaram a trabalhar. Santarém também tem 17 conventos, mas lá está, só 3 é que não de mulheres. Ora bem, perdemos nesse campo, mas ganhámos todo. E depois temos a frase, eram verdadeiros viveiros, escreviam cá na história de Santarém, encontrei muitas vezes aquela frase, o Sr. Pedro Canavaro sabe que esta frase que era constante, viveiro de Santos, é logo, tinha 17 conventos, e logo por baixo, viveiro de Santos. Ora bem, sendo assim, agora temos que dizer viveiro de Santos. Bom, com certeza que a senhora professora vai ficar para nós depois, para a Mátria 21, ou para a Mátria digital, se assim desejar, porque vamos ter essa satisfação de voltar propriamente a ver esse trabalho, e que são dados que nos ficam e que devem ser, e que como sempre nós costumamos dizer, que se espalhem pela vida académica do mundo, para que na verdade a ciência histórica, o conhecimento científico, seja cada vez, em cada dia que passa, muito mais alargado. Façam o favor de fazer as perguntas que assim entenderem. Temos tempo suficiente e nós faremos deste modo. À medida que vão fazendo cada pergunta, a senhora professora vai responder, vai apresentando os dados em relação a essa mesma pergunta e depois nós faremos de outro modo. Eu despeço que a pergunta seja curta para que a senhora professora possa responder de forma mais rápida. Está bem? Vamos lá. Começar a primeira. Sobre a queixa. É costume? A Assembleia já nem usa dizer mais nada. Já sabem sobre a queixa, vai ser a primeira. Já não é a primeira. Se já lá vão 30 sessões, olha. O património, eu não sei nada disso. Sou agora e tinha grandes amigos que tocavam. Olha, o Zé Núncio, que morava em Évora, e na rua do Cardeal Rei, e lá vive a viúva, e que são músicos hoje em dia, filho, maneira. Eu é que não sei nada, mas falámos há um bocadinho exatamente na Maria Sampaio, que se preocupou muito com o património da música, exatamente seria pós-tridentina, porque era de século, o Concílio de Trento foi século XVI. E o que é feito, esse património existe e está devidamente catalogado, estudado, e onde é que está? Eles falam sobre esse património que não se utiliza agora, porque agora ouve-se o Zeca Afonso aí, mas quer dizer, esse património não é utilizado hoje em dia. Será um museu. Não sei, diga qualquer coisa, agradecer. Muito obrigada. Posso dar uma vez? E é por isso também
também que está aqui esta referência ao projeto Orfeus. Basta também ver quem é que foi Orfeus e o que ele significou e porque é que ele está aqui. Porque nós temos um projeto neste momento exploratório em termos da FCT que junta uma equipa de historiadores, de museólogos e de musicólogos que está a trabalhar. Começou com o património musical de São Bento de Castras. O que é que existe? No arquivo distrital de Évora temos cerca de 80 livros de cor, aqueles livros grandes, alguns deles quase com um metro de altura para colocar no face estolo, para que fossem vistos de longe, por todos os monges, e outros mais pequenos, mas apenas metade desses livros foi indicada a proveniência pelo Santíssimo Senhor Padre Augusto Alegria, que já faleceu, infelizmente, há alguns anos, fez um trabalho excelente. Mas a outra metade está por identificar, e muitas vezes pelo vandalismo dos homens, porque chegava-se à primeira folha, ao primeiro fólio, que é como se diz, e arrancava-se aquele fólio, que era mais belo, muitas vezes decorado, com emolduras, mas que indicava a proveniência. E nós assim percorremos os livros de cor e não se sabe de quem é. É muito difícil, portanto, e o trabalho que estamos a fazer agora é estudar pela sucessão das festas e pelas invocações que santos é que celebravam, para ver se confere ou não com aquilo que, no caso de Esther, a regra exigia. Por outro lado, há uma parte desse espólio que já não é em pergaminho, em suporte, mas sim em suporte de papel, manuscrita à mesma, está na Biblioteca Pública de Évora. E temos obras para órgão, para piano a 4 mãos, para clarinete, obras diversas. Portanto, portuguesas. Sim, de compositor português e não só, também de escola italiana, o que prova. Chega-se a ter algumas monjas, sei lá, desde Scarlatti, não que seja exclusivo, mas que prova que havia circulação dessa obra. Ou seja, ela não era exclusiva do mundo secular, mas chegava também às comunidades religiosas. Portanto, há muita coisa a fazer. A última coisa que vi ser feita na Biblioteca Pública de Évora foi por 2 jovens vindos de Geneve, jovens portugueses, que estão na Escola Cantorum, que o Sr. Marquês citou há pouco, e que fizeram um levantamento de parte daquele espólio. Portanto, no fundo, o que é que isto significa? Há pessoas que começam a ter efetivamente interesse por, ao menos, fazer o levantamento. Porque, no fundo, a grande dificuldade dos músicos atuais, quando olham para aquelas obras, é o que é que esta nota significa? Em que registro é que ela está? Qual é que é a pauta? Qual é o tom? Porque há que saber, há que ser musicólogo, musicologia histórica, para fazer a transcrição daquela notação para a atual. O que é que aquela nota significa hoje? E então aí, então toca-se. Portanto, temos a nota antiga, há que passar para a nota atual e só depois se toca. Nós vamos tentar, no final do projeto Orfeus, editar, dar naturalmente todos os presentes que se dignaram a partilhar connosco este tempo e, claro, além de ter tido o grato gosto de ter tido hoje uma pequena conversa com o Sr. Marquês, também é nestas alturas que urge efetivamente reconhecer o trabalho de centros como Centro de Investigação em que nos encontramos e que temos também a honra de fazer parte desde novembro de 2013, esperando naturalmente que este seja o primeiro de outros encontros que se venham a propiciar à volta da temática da história e que conduziu, não esqueçamos, a vida académica e a reconhecidíssima produção intelectual que o nome deste centro homenageia o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, que nunca é demais, naturalmente, referimos. A minha vida académica reparte-se um pouco entre, naturalmente, os centros de investigação, um deles que é o CIDEUS, outro que é o Centro de Estudos de História Religiosa e o Hércules, que é um centro, um laboratório dedicado à salvaguarda do património.
E é, sobretudo em nome do CIDEUS e do Hércules, que eu queria apresentar-vos os cumprimentos da Universidade de Évora perante esta tão ilustre Assembleia. E creio que também é com todo o gosto que vos lembro que a permanência da Corte numa cidade como Évora, sobretudo antes do domínio filipino, de uma maneira mais acentuada, fez com que houvesse uma forte influência cultural na cidade, tanto em termos de produção artística, produção literária, musical, o teatro, os impressores. Évora chegou a ter 16 tipografias ativas, fazendo com que, efetivamente, tenhamos aquela ideia que havia todo um entorno da corte em termos do Renascimento e que Évora veio precisamente a beneficiar disso. Também um reparo que certamente nos cumpre fazer agora é que não esqueçamos que quando olhamos para o Portugal do Antigo Regime e pensamos sobretudo em termos das variações e das câmaras e dos seus respectivos representantes, cumpre também sublinhar aqui que a cidade de Évora era a única no país em cuja variação não entravam oficiais mecânicos, ou seja, apenas nobres poderiam precisamente fazer parte das elites camarárias de Évora. Nem Lisboa, nem o Porto, nem nenhuma, apenas a cidade de Évora. Naturalmente isso reflete-se naquilo que Évora é hoje, continua sendo uma cidade aristocrática, uma cidade de palacetes e onde é possível fazer precisamente esse reconhecimento. Eu não me vou cingir à leitura do que está aqui, porque acho que o perfil que se me apresenta exige um outro tipo de discurso, mas é com todo o gosto que o faço, não esquecendo, naturalmente, o que aqui me orienta. Também salientar que desde cedo a cidade de Évora, que tem aqui precisamente a cintura romano-goda que marca aquilo que é hoje património da humanidade, viu desenvolver no seu seio diversas comunidades religiosas. Todos estes pontos azuis que temos ali são comunidades monásticas e aqueles com o anel vermelho à volta são comunidades monásticas masculinas. Portanto, comunidades de homens, comunidades de mulheres que, naturalmente, devido ao espaço que ocuparam na cidade, muito influenciaram o desenvolvimento da malha urbana. Lembrem-se do vosso caso, da nobre Santarém e aquilo em que também as casas religiosas condicionaram o desenvolvimento dessa mesma malha urbana. Dentre essas comunidades, destacamos este, que é o Mosteiro de São Bento de Castries, que teve a sua fundação ligada a um grupo de mulheres devotas em 1169, mas que apenas cerca de um século depois teria o seu reconhecimento enquanto comunidade cisterciense autónoma, ou seja, dependente do abade pai, que era o abade de Alcobaça, de Santa Maria de Alcobaça. Não esqueçam nunca aquela famosa questão de que, efetivamente, as malhas dos mosteiros e os mosteiros, enquanto conjuntos arquitetónicos, se desenvolvem à volta daquilo que é o seu coração, que é o claustro dos mosteiros. O claustro bate e é à volta desse claustro que as oficinas se vão organizando, sempre numa alternância entre o espiritual e o temporal, ou seja, se no caso de São Bento de Castries, em todo o lanço sul temos a ocupação da igreja, no lanço norte temos o refeitório, de um lado o espiritual, do outro lado o temporal, o material. Da mesma forma, aqui a antiga casa do capítulo, deste lado a aula das conversas. Toda esta planta que nós vemos aqui com a abóbada cruzada corresponde já a obras do período manuelino e posterior. Se me perguntarem, em termos de construção, como é que ele evoluiu, é muito fácil. Os lanços iniciais foram o lanço sul e o nascente, porque a igreja também está virada a nascente. E depois o lanço oeste, ou poente, e norte, aconchegaram-se em relação àquilo que já existia.
O mosteiro de São Bento de Castros é extremamente belo, tem pormenores ainda góticos, em alguns pontos do seu claustro chega a apresentar 3 andares, o que fez com que numerosos historiadores de arte, como Pérez Embide, Florentino Pérez Embide, tenham chegado ao claustro de Castris e dizer, bom, mas que melhor resumo podemos nós ter daquilo que é o hibridismo artístico peninsular do que o claustro de Castris, que com a sua cal branca acolhe a luz como poucos e que apresenta elementos do gótico, do maneirismo, do barroco e até mesmo uma aula do século XIX. Portanto, é o tempo histórico que perpassa ao longo de todo o claustro de São Bento de Castris. Temos aqui também, e para vosso gosto, a geografia, em termos de expansão, como é que a ordem de Cister se instala em Portugal. Naturalmente temos que ver com isto o ritmo da Reconquista e o que ela significou e como a nossa linha, a linha do Tejo, marca decisivamente aquilo que são casas muito mais abundantes a norte e muito pouco abundantes a sul, sendo que sobretudo o Alentejo e o Algarve têm apenas 3 únicas casas femininas. E reparem aqui, o vosso almoster feminino, com a presença dos grandes tão importante. Vejam também Odivelas feminino. Portanto, a sul, muito mais um monarquismo ligado, efetivamente, às mulheres. Pensa no caso de São Bento de Castris, 1169-1275. Évora saía de um período probatório da conquista cristã. Como é que umas mulheres devotas se isolam em termos de um monte, porque tinham que viver retiradas do mundo e escolhem precisamente isso. Retirar-se da cidade num período de alta insegurança, como é a altura da Reconquista. E elas foram ousadas e foram mulheres ligadas à terra. Da sua economia chegava a sair da sua contabilidade trimestral couros de 200 vacas para se negociarem nas feiras. Elas eram mulheres que ligavam muito mais à propriedade rural do que à urbana. Tinham moinhos, tinham pisões, tinham foros, tinham herdades e tinham um património fundiário que se expandia pelos atuais distritos de Évora, Beja, Porto Alegre, chegando até Setúbal. Elas tinham marinhas de sal em Setúbal. Foram umas mulheres que, efetivamente, os também aqui homenagearam. Porque, por vezes, fala-se pouco destas questões da mulher na história e é importante que nós lhe demos essa importância. Temos também aqui a percentagem dos mosteiros, reparem, os masculinos e os femininos. Chega-se à conclusão que 40% são femininos e 60% masculinos. Também que 57% são de filiação e 43% de fundação. Qual é a diferença? Há uma cábula muito, entre aspas, uma cábula muito rápida e simples. Todos os mosteiros que têm a invocação mariana são mosteiros de fundação. Santa Maria de Alcobaça é um mosteiro de fundação. Aqueles que são de filiação é São Bento de Castris. É uma casa que já existia e que pediu para ser filha de outra. Que pediu para ser filha de Alcobaça. Esta é a diferença. E daqui também esta questão percentual. Temos que, para as comunidades religiosas, a música marcava o cotidiano monástico. Porquê? Porque o ofício consagrava precisamente as obras divinas através da conjugação entre a oração, a leitura, a música e o canto. E o ofício ditava precisamente a ordem das orações ao longo do dia que foram sofrendo alterações com o tempo. Lembrarmos aqui que o santo fundador da ordem, Bernardo de Claraval, dizia sempre que as manifestações estéticas e decorativas se deviam reger pelos princípios da pobreza e da simplicidade, em termos arquitetónicos, mas também em termos de como deveria ser o canto. Portanto, tudo aquilo que era supérfluo e mesmo aquilo que ele pensava que não era essencial para ele levar a alma até Deus, devia de ser evitado. O mesmo se passava, naturalmente, no canto. Sabemos
que há também em Portugal um grande reconhecimento por aquilo que foi a música sacra cisterciense. Eu estou a fazer questão de vos passar aqui o testemunho iconográfico de grandes artistas, de grandes pintores, que dedicaram precisamente a sua arte à representação da mulher, tocando e de instrumentos que hoje estão quase completamente desaparecidos, mas que a organologia, ou seja, a ciência dos instrumentos antigos, nos ensina precisamente o que é que eles valem, como nós devemos amar aqueles órgãos de igreja, já que estão quase a partir-se, com aquelas portas, aqueles armários que estão quase a desaparecer. Mas atenção, temos que ter uma atenção especial em relação a esses instrumentos, porque eles fazem parte da nossa história. Reparem Santa Cecília, a quem o anjo ensinava a tocar. Reparem as divinas mãos das mulheres e como ela tinha inspiração divina precisamente para tocar. E efetivamente, refletirmos sobre aquilo que Trento significou em Portugal, e espero que tenham compreendido, pós-Trento, depois do Concílio de Trento, o que é que se alterou em termos da música, é evidente que houve algumas tentativas de reforma anterior, mas Trento foi efetivamente decisivo a esse nível, sendo que alguns reis, como Dom Manuel e o seu sucessor, seu filho, vão imprimir um movimento reformador muito forte, e que já tivera antecedentes também ao próprio nível interno das ordens religiosas. Lembrem-se que foi precisamente em 1567, quando o cardeal Dom Henrique era abade de Alcobaça, que se assistiu à formação da Congregação Autónoma de Alcobaça, ou seja, quando Alcobaça deixou de ser dependente da sua mãe, que era Claraval, a que devia de assistir aos capítulos anualmente, e se forma uma congregação autónoma. Então todos os mosteiros de Portugal ficaram a dever obediência à Alcobaça. Isso significou, naturalmente, vários mecanismos dos quais Alcobaça passou a dispor para regular o cotidiano das comunidades. No fundo, para ver se as comunidades cumpriam ou não aquilo que estava na regra. E então havia os livros de visitas, e iam os chamados definidores e examinadores, que iam aos mosteiros e perguntavam: tragam-me lá os livros de contas. Iam conferir se tudo batia certo. Esta rubrica está cá, este órgão, onde é que ele está? E o afinador, onde é que está aí o recibo do afinador? Tinha que estar tudo correto na contabilidade. Da mesma forma, iam em alguns espaços do mosteiro e viam alguma coisa que não lhes agradava. Fumo no claustro. Havia às vezes criadas da ordem que lhes apetecia acender o fogareiro no claustro. Mas o claustro, que era onde as religiosas faziam a procissão da via sacra, onde havia tantos altares, onde efetivamente para elas era um lugar tão especial. Havia quadros, havia talha. Como é que é possível meterem ali fogueiros a arder? E às vezes havia lá cadelas ou cães dentro do claustro. Ia logo para o livro de visitas e era um mal a ser reparado. Claro que isto se estendia à prática musical. E vamos ver onde é que nós apanhamos precisamente isso. Portanto, só para terem uma ideia, o próprio ritual de Cister, desde Estevão Harding, que teve várias alterações. Eu não vou estar a ler-vos isto para não ser fastidiosa, sendo que é importante que nós tenhamos a ideia que o Concílio de Trento, que não esquecer que foi a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, mas o Concílio de Trento tentou precisamente restringir que as composições e as expressões musicais, ou seja, solenidade e rejeição de elementos seculares nas composições. Tudo aquilo que fosse floreados, que fosse um fugir ao canto do chão, devia ser rasurado, porque não respondia à simplicidade cisterciense. O que é que nós vamos assistir? Tivemos uma célebre reação
uma mulher de ferro chamada Violante de Sousa Chichorro, que foi aqui de Almoster. Foi para São Bento de Castries em 1558, porque o mosteiro se encontrava num estado que precisava de reforma. As monjas não usavam o hábito como devia ser. Os seus cabelos andavam ao vento sem cogula. E, quando houve uma visita que viu que aquilo não funcionava bem, mandaram ir uma mulher férrea. E essa mulher foi férrea. Esta Violante de Sousa Chichorro chegou lá, esteve 28 anos no avançado e meteu as monjas na ordem. E até significou e deixou obra feita no domínio do canto. Ela mandou fazer um livro de canto para que elas cantassem como devia ser. Eu já folhei esse livro, estou no meu projeto agora no Orfeus a fazê-lo. Ver aquele pergaminho, ver aquelas notas, a maneira, os versos que deviam ser cantados. E uma coisa, a ausência completa quase da cor que não é essencial. Não tem iluminuras, não tem coisas que distraiam a vista nem o sentido. Então lá é o texto que elas devem cantar, mais nada. Porquê? Porque a figuração dos livros podia levar a outro tipo de fantasias. Portanto, queria-se que os livros fossem efetivamente muito singelos. E tudo aquilo que não fosse singelo implicou, sabem o quê? Que eu venha a encontrar em muitos livros uma coisa que é que depois do Concílio de Trento, ao longo do século XVII, muitas notas foram rapadas. Imaginem com uma faca, algo pontilhado, para simplificar a melodia, para que o canto fosse mais chão. O canto alentejano, como é que é? Fosse assim mais chão, mais a uma só voz, sem haver vozes que se destacassem, para fazer apelo precisamente à questão da comunidade. Isto é muito interessante de ser visto. Ora bem, a música, portanto, procurava efetivamente este tipo de reformas e a reforma vai prolongar-se depois no século seguinte. Deixa-me ver porque é que isto não avança. Peço desculpa, mas não sei porque é que ele não avançará. Quero dar aqui mais uma só. Também é rápido, é só uma menina. Olha, já está. Muito obrigada. É só uma menina a tocar um belíssimo instrumento e onde os grandes investigadores aproveitam, por exemplo, este trecho que aqui está, ampliam-no e descobrem o que é que ela estava a tocar. Fazem depois a transposição para a notação musical atual e consegue saber o que é que ela estava a tocar na altura. É muito curioso isto. Ora bem, o Concílio de Trento vai apelar muito à clausura, a que haja um máximo de cuidado nas relações com o século, com aquilo que era o mundo exterior ao convento, e a população monástica feminina ganha uma grande complexidade. Quem andava nos mosteiros, quem fazia parte da população de São Bento de Castries? Olha, recolhidas senhoras viúvas que achavam por bem passar o resto dos seus dias no convento. O abade-geral assinava, elas pagavam uma quantia simbólica e iam. Recolhidas, criadas da ordem, criadas particulares de cada monja, que tinha mais dinheiro, escravas, noviças, religiosas de véu branco, ou seja, religiosas conversas, e religiosas de véu preto e couro. Portanto, uma população completamente... Não pensem que se diz assim, no mosteiro havia monjas. Não, era uma população que não é assim tão homogénea quanto nós possamos pensar. E que tinha naturalmente os seus espaços próprios dentro do mosteiro. Quem estabelecia a ordem, digamos assim, para a música e para o canto eram duas monjas muito especiais. Uma era a cantora mor.
Outra era a mestra de capela, que é extremamente raro encontrar quem nomeie este ofício. A cantora-mor era a responsável pela parte do canto. E a mestra de capela era a responsável pelas que tangiam, pelas que tocavam instrumentos. Portanto, havia estes dois ofícios. Apercebi-me recentemente da importância dele, porque estou a confrontar com Santa Ana de Ávila, também um mosteiro cisterciense, que tem muito para contar a este propósito. Claro que, reparem que este é um pormenor de um quadro que mostra precisamente uma jovem a aprender, tal como aqui neste. Nem todas as jovens tinham acesso à aprendizagem da música, também dependia muito da sensibilidade das famílias, e isto também se reflete na própria vida do mosteiro. Mas o que é facto é que em São Bento de Castris a presença, vejam esta imagem, eu acho que ela é magnífica, precisamente desta junção entre aquilo que é a harmonia de pode precisamente ser a música e os vários tipos de instrumentos, e também vejam que há ali religiosas distintas, umas de véu branco, outras, reparem, duas de véu branco, ou por serem noviças ainda, e tem aqui esta com um véu distinto, já seria monja professa. Portanto, o mosteiro de São Bento de Castris tem uma questão muito singular, é que é um mosteiro que mais livros de coro tem de toda a cidade de Évora. Mais do que a Cartucho, do que Santa Clara, do que São Domingos, não há nenhum que tenha mais do que São Bento de Castris. O que é que isto significa? Que as monjas davam importância à música e que muitas vezes não cumpriam aquilo que Bernardo de Claraval dizia, ou que Alcobaça recomendava. Vejam aqui estas figurações a cores e imagens como esta aqui, que está pequena, mas que é o Menino Jesus Salvador do Mundo, que é uma imagem deliciosa, numa altura em que a elas se lhes recomendava naturalmente a clausura desde a bula Periculoso do século XIII, e em que, cada vez mais, a partir do Concílio de Trento, esta ideia do Divino Esposo e de se casar com Cristo, que atingia expressões de religiosidade deste tipo, e que a arte também representou, portanto, que em termos de literatura monástica significa frases como estas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Este desapego da alma em relação ao corpo e este abandono que é muito frequente no período pós-Trento, e que a música podia também ser uma forma de se alcançar esse êxtase, digamos assim. Reparem que as visitas feitas a São Bento de Castris recomendam que a abadesa deva fazer com que todas as religiosas obedeçam à mestra de capela, porque dizia assim que elas, estando sãs, portanto, estando de saúde, deviam vir cantar e assistir quando a mestra da capela as mandar chamar. Recusando, a primeira vez tirará a ração por 5 dias de jejum. E pela segunda vez 10, e pela terceira com penitências mais ásperas. Portanto, vamos ver, não vamos delegar noutra a função do coro ou da música, porque era efetivamente importante. A presença de tangedoras em Castris é muito significativa, tanto da região de Évora como de outras zonas. Temos alguns casos de que nós podemos falar, como é o caso de, em 1589, desculpem, uma religiosa chamada Domingas Cordeira, que era de Évora, e que para entrar no mosteiro era apresentada como música e tangedora, e que o que é que foi o dote dela? Deram-lhe todos os instrumentos que ela tocava.
Foi o dote dela. Não pagou nem 200 mil reis, nem 400 mil reis. Não. O mosteiro quis que ela trouxesse os instrumentos, naturalmente porque à altura não os teria suficientemente. Também duas irmãs de Lisboa, Clara de Santo António e Isabel de Jesus, que tocavam baixão, tecla e harpa. Também outra monja, Sebastiana de Gouveia, de Lisboa também, que era tangedora de tecla. Fabiana Faia, música e tangedora de órgão e baixo. Joana de Moura e Úrsula de Moura, de Lisboa, que eram músicas e tangedoras. Isabel do Espírito Santo, que era tangedora de harpa. Reparem a quantidade de instrumentos que nós temos citados aqui. E não resisto a duas irmãs, que podia citar as outras, as irmãs Moreira, Isabel e Maria, que tocavam nada mais nada menos que órgão e viola d'arco. A referência que eu tenho à viola d'arco, de 1660, destas duas raparigas que entraram para São Bento de Castries, é das mais antigas a nível nacional que temos para jovens que tocassem viola d'arco. O que é a viola d'arco? Podem procurar isto. É similar ao violoncelo. Toca-se mais ou menos, é um instrumento mais ou menos como o violoncelo, mas era extremamente raro a situação. Sobretudo, reparem, São Bento de Castries não deixa de ser também na cidade de Évora, ou seja, mais no interior. Portanto, podemos perfeitamente crer que algumas destas imagens que nós vemos aqui não seriam propriamente as que encontrávamos no mosteiro, porque isto são em casas particulares, mas que as jovens, muitas delas quando entravam para o mosteiro com 10, 12, 13 anos, que já tinham alguma prática destas aprendizagens. Vermeer é, para mim, dos pintores que mais gosto, precisamente a este nível da representação feminina em termos dos instrumentos, sendo que, a nível local, Évora possui um tesouro autêntico, que é o retábulo da Sé de Évora, o retábulo flamengo, chamado como pertencendo ao círculo de Gérard David, que, reparem o tempo dele e quando é que foi feito, e chama-se a atenção, naturalmente, para que Évora, na sua catedral, presenciava estes instrumentos na pintura. Ou seja, se eles existiam na pintura, tudo indica que a cidade, de alguma maneira, os conhecia. Claro que esta questão nos leva a uma muito interessante, que tem a ver com um senhor, que certamente ouviram falar já, que é o padre Manuel Bernardes, um escritor da época e que procurou moldar também o comportamento da boa freira, e que ele diz como é que devia ser a boa freira. Então diz que devia ser pobre, que rezava e observava a regra, que era pontual ao coro e aos mais altos da comunidade, que ouvia missa e que lia livros devotos. Depois faz uma citação desses livros. Que cumpria as obrigações do ofício, que visitava e servia às enfermas, fazia penitências, que ajudava com sufrágios as almas do purgatório, porque o purgatório neste período passou a ter uma importância fundamental, e que, enfim, trabalhava na almofada ou no bastidor e nas coisas necessárias na cela. Em Castries, são diversas as religiosas que constam entre as cistercienses de Portugal, que se distinguiram pelo seu exemplo. Temos 9 flores no Jardim Cisterciense de Portugal. É dos mosteiros que tem mais monjas invocadas naquele livro, com fama de santidade. É uma comunidade muito ligada, como eu disse no início, ao mundo rural, à dimensão fundiária, mas que era muito aplicada nas decorações para as festas dos patronos, Bento e Bernardo, às festas litúrgicas, festas de profissão ou de eleição de nova abadesa. Deixem-me lembrar-vos só, nas festas de São Bernardo, que são no dia 20 de agosto, as monjas faziam
touradas no pátio do mosteiro. Faziam correr touros no pátio. E contratavam cavaleiros. E isto faz parte da história delas. E faz parte do livro de despesas delas. Curioso, mas é. E que, precisamente, passavam grande parte do seu tempo, presumimos, dedicados também à doçaria. Não me perguntem se encontrei algum livro de... Ou podem perguntar, algum livro de receitas de Globo, que não. Conheço sim de uma Clarissa, de uma cisterciense, mas eram sim monjas muito ativas. Elas recebiam cargas de uva tinta. E elas sabiam o que era a carga de uva tinta, porque eram também elas apreciadoras do bom néctar. E porque o seu feitor ia às feiras regionais a oferecer os seus produtos. Elas tinham um lagar, faziam o seu azeite, tinham este tipo de praxis. Próximo, elas, ao redor do mosteiro de São Bento de Castris, estava todo plantado com vinhas. As vinhas de Peramanca, que bem conheceis de Évora, estão também ligadas à história das monjas. Foi uma monja de São Bento de Castris que herdou uma vinha no sítio de Peramanca e possivelmente começou a desenvolver a vinha ali. Portanto, reparem, perguntar-me-ão, o que aconteceu à vinha? É muito simples, aquilo que aconteceu também, se calhar, à vinha Santarém, em inícios do século XX, finais do XIX e inícios do século XX, uma coisa chamada filoxera, e que matou grande parte, aliás, a produtividade daquela vinha, porque o terreno que ainda hoje pertence ao mosteiro de São Bento de Castris, que é aquele edifício que eu vos mostrei, mas tem 30 hectares à volta, pertence ao mosteiro. E aquilo era tudo plantado de vinho. Bom, mas também tinham naturalmente o seu tempo dedicado ao canto e à música, não apenas como intérpretes, mas também como tangedoras, ou também a aprenderem a música e o canto. Assim, temos para o período moderno demonstrações claras de vitalidade a nível do canto, numa comunidade feminina de fundação medieva, mas que soube, apesar do rigorismo da clausura, estar atenta aos ritmos do mundo que a rodeava, um mundo particularmente rico, sob o ponto de vista cultural, e que temos que relacionar, obviamente, com o contexto das descobertas, e aqui Évora também não está. E foi assim. Não se pode dissociar a história de São Bento de Castris da história da cidade de Évora. Nunca devemos desintegrar os nossos mosteiros, as nossas fundações religiosas, do sítio de que fazem parte da sua história. As vossas antepassadas, entre elas, dos vossos antepassados, algum há de ter sido frade, frei, ou monge, ou monja, numa cidade também, naturalmente, como Santa. Procurei não me cingir ao meu texto, porque achei que era muito mais interessante dialogar convosco. Muito obrigada pela vossa atenção.